Graça e paz, irmãos. É uma alegria enorme estar aqui. E foi muito bom reencontrar os irmãos que esteve conosco no acampamento em 2014, em 24. Nós louvamos a Deus também ao ver o crescimento da igreja, como está bonito esse lugar. Louvado seja Deus por isso. Mas eu me lembrei da irmã Consa, quando eu vi a foto dela ali. Agora ela está com o Senhor. E eu quero dar só uma palavra para nos motivar. Isso faz toda a diferença, irmãos. Jesus ressuscitou. Quando Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia foram ao túmulo dele e não encontraram ele lá. Encontraram apenas alguém para dizer: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. E a Bíblia diz que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A palavra de Deus nos dá esperança. João vai dizer que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. A irmã Consa não morreu, ela passou da morte para a vida, ela está com o Senhor. O apóstolo Paulo disse: partindo daqui, estarei com o Senhor. É interessante que quando a gente olha a palavra de Deus, ela está repleta dessas promessas, dessas garantias da vida eterna, irmãos. E essa é a motivação maior que nós temos para viver em santidade, é que a vida não termina aqui. Os irmãos citaram aqui 1 Coríntios 15, 58, mas aquele texto ele vai falar exatamente dessa esperança, porque o capítulo inteiro é sobre a ressurreição. E quando a gente lê a partir, por exemplo, do 51, capítulo 15, 51, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo mortal se revista da imortalidade, esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, e esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, ele diz: então se cumprirá a palavra que foi dita: destruída foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A Bíblia diz que, nesse mesmo texto, que o aguilhão da morte, a força da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí conclui: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vale a pena viver em santidade, porque nós temos uma vida que jamais acabará, irmãos. Aqui é só uma passagem. Quando Jesus se despedia dos seus discípulos, texto conhecido em João 14, eles estavam tristes e Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse: Filipe,
há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Isso, irmãos, é maravilhoso, saber dessa vida que jamais acabará. Aqui tudo passa, aqui tudo debaixo do sol é muito passageiro, fica velho e com o uso se destrói, mas nós temos a vida eterna. E a Bíblia diz que o corpo da nossa irmã Consa, como o corpo de todos que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro, porque está escrito lá em Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E só para concluir, as cortinas são fechadas lá no Apocalipse, quando João está tendo a revelação, no finalzinho de tudo, a partir do versículo 1 do capítulo 21, ele diz: eu vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, o poderoso mar, já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, Deus mesmo habitará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte, a terrível morte, já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E acrescentou: escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor sobre o pecado herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E aí continua essa narrativa até o final do capítulo 22, que é muito lindo. Mas essa é a nossa maior motivação para vivermos em santidade. Tudo que ouvimos aqui tem sido edificante e maravilhoso, mas acredite, a maior motivação que nós temos para vivermos em santidade é o fato de que estaremos para sempre com o Senhor. E quando a morte vier, como veio para a irmã Consa, ela só tem poder de nos salvar, não tem mais poder de matar aqueles que estão em Cristo Jesus. Ela vai nos salvar desse corpo que a gente mora, esse corpo que está morrendo a cada dia que passa, esse corpo que adoece, que dói. Ela só tem poder de salvar a gente desse corpo que habitamos, porque nós não somos esse corpo, nós habitamos nesse corpo, e um dia estaremos com o Senhor, e no dia do arrebatamento da igreja, o corpo daqueles que morreram vão ressuscitar, encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus possa confortar os nossos irmãos, e eu sei que a saudade é muito grande, e por isso a gente sente a dor da saudade. Uma vez alguém me perguntou: pastor, não vão para o céu? Por que choram? Acha ruim que ele ou ela vá para o céu? Não, é da mesma forma que seu filho, passando num concurso, aonde tenha que ir trabalhar em São Paulo, ainda que seja algo muito bom, quando ele for, você vai chorar a saudade, não é que foi ruim para ele, você está feliz que ele vai, você está feliz que ele conseguiu, porém, é o choro da saudade, nunca o choro do desespero, tá bom? Então vamos entrar um pouquinho aqui no nosso tema de hoje à noite. Esse tema tem sido já abordado maravilhosamente, mas ainda queremos continuar abordando o tema santidade com os nossos irmãos. E nós já temos sido
conduzido nesses dias por um caminho muito precioso. Nós fomos lembrados do chamado à santidade, aqui no primeiro dia, que santidade não é uma opção, santidade é uma vocação. Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, vai dizer: segui a paz com todos e a santificação. Depois nós lembramos que santidade começa no coração da gente, não é comportamento externo apenas. O Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Portanto, santidade é guardar o coração, porque a Bíblia vai dizer, o pregador falou aqui, que dele procede todas as fontes da vida. Também falamos aqui na terceira mensagem, o pregador abordou que precisamos viver em santidade em um mundo que normaliza o pecado. Um mundo que nos chama, Jesus nos chamou da luz para as trevas, mas o mundo quer chamar a luz de trevas e quer chamar a verdade de intolerância. Foi o pregador que falou isso aqui, e que chama a pureza de exagero. Também nós fomos lembrados aqui que santidade, produz algo glorioso no coração, produz uma intimidade com Deus. E aí, nós lembramos do Sermão da Montanha, quando Jesus disse: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Tudo isso é absolutamente verdadeiro, mas hoje à noite eu quero dar um passinho mais adiante, porque existe uma dimensão da santidade que às vezes não recebe tanta atenção. Santidade não é apenas o meu chamado pessoal, não é apenas o meu coração diante de Deus, não é apenas a minha resistência ao sistema desse mundo. Santidade também é como eu trato as pessoas. Hebreus não diz seguir a santificação, ele primeiro diz seguir a paz com todos e a santificação. Santidade, portanto, ela começa no coração, mas ela precisa aparecer na convivência uns com os outros. A santidade que resiste ao mundo precisa sobreviver aos relacionamentos. É interessante que a santidade que produz intimidade com Deus, ela precisa produzir reconciliação entre os irmãos. E é aqui que começamos a perceber algo muito delicado. Às vezes, não é o mundo que está roubando a nossa santidade. Às vezes é a amargura, às vezes é a falta de perdão, às vezes é a comunicação que adoeceu. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, porque foi esse tema que o pastor Sávio propôs para que eu pudesse abordar: santidade nos relacionamentos. Como a gente tem lido com frequência a carta aos Hebreus, e o nosso tema central sai dessa carta e também de 1 Pedro, deixa eu só situar um pouquinho você da carta, para a gente entender o contexto lá do capítulo 12, onde aparece o versículo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A carta aos Hebreus foi escrita para cristãos que estavam cansados. Não eram incrédulos, eram crentes que já tinham começado a corrida cristã, já tinham sofrido perseguição, já tinham perdido os seus bens, já tinham sido expostos e agora estavam desanimados. Alguns estavam pensando em voltar atrás, voltar ao sistema antigo, voltar à zona de conforto, voltar ao que era
mais fácil. Hebreus é uma carta que adverte de maneira muito amorosa. Ela mostra que Jesus é superior a tudo. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento, ele é superior aos sacrifícios. Então o autor faz um apelo nessa carta. Ele diz: não retrocedam, não negligenciem, não endureçam o coração, corram com perseverança. Hebreus é uma carta que diz: vocês começaram bem, mas agora precisam permanecer correndo a corrida cristã. É uma carta sobre maturidade, é uma carta sobre perseverança, sobre não trocar a herança, ele vai mencionar no texto base nosso, pelo um prato de lentilha, sobre não abandonar o secreto, o lugar secreto, a irmã falou aqui sobre isso, sobre não deixar a raiz de amargura crescer no coração. Hebreus, então, é a carta da fé que continua. Quando a gente pensa em santidade, geralmente pensamos em pureza moral, mas a Bíblia amplia bastante esse conceito de santidade apenas como pureza moral. O versículo de Hebreus 12:14 já vai dizer: seguir a paz com todos e a santificação. Então aqui você percebe que santidade e paz caminham juntas. Não é santidade isolada, é santidade que toca gente, que toca as pessoas. Não é espiritualidade de gabinete, é espiritualidade de convivência. E talvez a maior prova da santidade não seja o que fazemos diante de Deus, mas como tratamos as pessoas, porque só os livres podem ser santos e só os santos podem permanecer livres. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, e vou tentar ser bem breve e objetivo, é que santidade começa na libertação interior. Jesus começa, por exemplo, o Sermão da Montanha. Se você quiser aprender sobre santidade, leia o Sermão da Montanha. Ser santo é viver aquilo ali, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, ali é santidade. Ali está o resumo de todo o Sermão da Montanha. Aquele sermão fala de relacionamentos. É interessante que a lei áurea do sermão é aquele versículo do capítulo 7, versículo 12, que diz: assim como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Bem-aventurado os humildes de espírito, é como começa o sermão. Santidade começa com humildade. O orgulhoso pode até parecer santo, mas não é santo, porque santidade começa quando eu deixo de me defender o tempo todo. Bem-aventurado os mansos, e o manso aqui não é o fraco, tudo isso aqui tem a ver com relacionamento. O manso não é o fraco, pelo contrário, é alguém que não é governado pelo impulso, por isso que ele é forte. Então Jesus diz algo radical no seu sermão. Ele disse: se ao apresentar a sua oferta, você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, ele disse: deixa a oferta perante o altar, volte até onde está o seu irmão e resolva a sua situação com ele, reconcilie com o seu irmão. Depois ele disse: aí você vem e traz a sua oferta. É interessante que relacionamento restaurado vale mais do que ritual perfeito. Santidade, Jesus vai dizer, começa dentro. O nosso pregador, pastor Renato, falou bastante sobre isso
e de maneira muito clara para nós. Santidade começa no coração da gente, começa no interior da gente, mas se prova no relacionamento com as pessoas. Santidade é revestimento no corpo. Colossenses capítulo 3, que é um texto proposto aqui pelo pastor Sávio, abra sua Bíblia para você olhar esse texto, apesar de um texto muito conhecido. No capítulo 3, do versículo 1, ele começa dizendo que se você ressuscitou com Cristo, então busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Claro que se você ressuscitou é porque você primeiro morreu com Cristo. Então, se ressuscitou com Ele, Ele disse, busquem as coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra. E aí, logo em seguida, que ele vai falando sobre essa questão que nossa pátria está no céu, e que nosso pensamento deve também estar no céu. Quando você chega no capítulo 3, versículo no capítulo 3, versículo 12, ele diz, revestir-vos, olha aí, você deve saber até de qual isso aqui, mas eu quero olhar com você, revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, está vendo relacionamento, identidade, revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, que vocês são, santos e amados, que vocês são, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu chamo sua atenção aqui para o fato de que santidade começa no revestimento do nosso corpo. Santidade não é tentativa de aceitação. Se você estiver prestando atenção, talvez você esteja entendendo como muda a nossa maneira de buscar a santidade quando a gente entende. Santidade não é uma busca por aceitação de Deus. Santidade é resposta à identidade. Revestir deve ser uma escolha diária. E aí ele fala misericórdia, ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Agora, preste atenção para você entender. Nenhuma dessas virtudes é necessária no isolamento. Você só precisa de longanimidade quando alguém falha com você. Você só vai suportar alguém com paciência quando alguém, de alguma forma, depende de você ou deve a você de alguma forma. Perdoando-vos mutuamente. Perdão é um ato de santificação. Quem não perdoa, mantém a pessoa viva dentro da própria prisão da alma. Quem não perdoa, mantém a pessoa viva dentro da própria prisão da alma. Paulo diz, siga, ou seja, a paz de Cristo, o árbitro. Árbitro é quem decide, é quem toma a decisão. Quando o conflito surge, a pergunta é, quem decide dentro de você? É o ego? É a memória da ofensa ou é a paz de Cristo? Fomos chamados a viver isso em um só corpo. Santidade não é individualista. Corpo implica em fricção, e essa fricção, esse atrito, é laboratório para a alma da gente, é laboratório da santificação. Porque é no convívio que o que está escondido aparece, irmãos. Sozinho eu posso até parecer paciente.
Sozinho eu posso até parecer humilde, sozinho eu posso até parecer maduro, mas quando o outro me contraria, me frustra e me fere, seja sem querer ou querendo, não importa, ou quando o outro não corresponde com as minhas expectativas, quando isso acontece é que o verdadeiro coração vem à tona. Então, fricção revela o ego da gente. Fricção revela a verdade acerca da gente. Revela a necessidade de controle, revela o orgulho silencioso que está dentro da gente. E aquilo que vem à superfície é exatamente o que o Espírito quer tratar. Deus não nos santifica apenas para ouvirmos ou através de ouvirmos sermões, mas Deus nos santifica muitas vezes através de gente diferente da gente limitada, gente como a gente que até nos obriga muitas vezes a amar de verdade. Por isso, fugir do conflito é fugir do processo de santificação, porque é no atrito do corpo que Cristo vai sendo formado em nós. Então, sozinho eu posso até parecer espiritual, mas é no corpo que eu descubro se eu sou santo ou não. Por que a gente entendendo isso muda muita coisa na vida da gente? É porque nesses dias a gente vê muito crente que diz assim: pastor, eu não me envolvo com nada na igreja. Eu não me envolvo porque eu não quero ter conflito. Eu não me envolvo porque eu não quero me frustrar. Eu não queria nem estar aplicando isso, porque eu quero que você mesmo aplique na sua vida. Você é desse tipo que não se envolve porque você não quer conflito? O santo é aquele que se relaciona com as pessoas, se relaciona com quem quer que seja. O santo está pronto a enfrentar e a conviver com os diferentes. E é aqui que a santidade é revelada, nesse convívio. Santidade fora do corpo, fora dos relacionamentos, provavelmente é só uma fachada de santidade. Santidade se manifesta nos relacionamentos. É só olhar para Jesus de Nazaré, o homem mais santo que viveu nesse mundo. Só é você ler os evangelhos e ver como é que ele se relacionava com pessoas das mais diversas, pessoas diferentes. A amargura começa na negligência, e aqui nós precisamos de vigilância, porque lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, nos mostra como é que alguém perde a liberdade. Porque eu quero que você entenda que santidade, liberdade, verdade, tudo isso se entrelaçam, caminham muito junto. Eu já disse que só o livre pode ser santo, e só o santo também pode ser livre. Santidade, verdade, liberdade, e foi falado bastante desses temas aqui pelo pastor Renato. O livro de Hebreus, se você olhar no capítulo 3, versículo 2, capítulo 2, versículo 3, quando ele diz assim: como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Esse é um sinal de alerta contra a santidade. Negligência. Negligência denota falta de interesse. Negligente é aquela pessoa que pode até não estar fazendo nada errado, mas ela está simplesmente deixando de fazer certas coisas que precisam serem feitas para manter o seu relacionamento em santidade. Por exemplo, descuido silencioso,
deixar de orar, deixar de tratar os conflitos, prefere se afastar, deixar sempre o secreto para depois. Isso é negligência. Isso começa muito pequeno, parece insignificante. Eu gosto de dar a ilustração do pica-pau, aquele pássaro que começa a bicar na árvore. E você acha que é insignificante aquelas bicadinhas. Mas de repente, se você demora um tempo e volta por aquele mesmo lugar, você descobre que aquele pássaro está morando ali dentro. A negligência é algo mais ou menos assim. Você vai sendo negligente, e quando você descobre, você já está totalmente vulnerável ao inimigo, já está totalmente se distanciando deste caminho da santidade. Você nunca imagina que aquelas pequenas bicadinhas vai abrir uma cavidade profunda na sua alma e no seu coração. Mas o problema é que ele não para de bicar ali. Negligência é assim. Pequenos descuidos repetidos abrem espaços na alma da gente. Depois vem a insensibilidade. Você encontra isso no capítulo 3, versículo 12. E se você olhar, o autor de Hebreus vai dizer: tende cuidado, irmãos, que nenhum de vós, ele vai mostrando, chamando a atenção, alertando aqueles irmãos, para que eles não se afastem da verdade, para que eles não se tornem endurecidos ou insensíveis à palavra de Deus, porque a negligência, o próximo passo de quem continua negligente, é a insensibilidade espiritual. Você não vai perceber o mal, você não vai discernir o pecado se você se manter negligente. Hebreus fala de corações endurecidos. Eu gosto de ilustrar quando uma flecha de sol entra numa janela. Você percebe no ambiente milhares de partículas de poeira, num ambiente que aparentemente era puro. É mais ou menos assim quando você se mantém negligente, você não vai percebendo aquelas partículas, e muitas vezes você vai se afastando da presença de Deus, e quando você percebe, aquelas partículas vão se tornando numa montanha diante de você, e num grande impedimento entre você e a presença de Deus. É por isso que Hebreus disse: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém discerne o Senhor, ninguém percebe essa presença de Deus na sua vida. Quando o coração é sensível, a luz revela a poeira. Quando o coração endurece, nem sujeira maior vai incomodar mais, e aí vai criar crosta em você, igual aquela bateria, que a corrente não passa mais. Você primeiro era só negligente, mas você foi piorando e você se tornou endurecido. É isso que Hebreus está falando. Depois você piora, e se você continuar nesse caminho, aí vem os tardios para ouvir. Tardios para ouvir. Você já não consegue mais ouvir a palavra. Isso está lá em Hebreus no capítulo 11, ou no capítulo 5, versículo 11 em diante. O apóstolo Paulo vai chamar a atenção daqueles crentes que se tornaram tardios para ouvir. Você pode olhar na sua Bíblia, tá bom? Eu estou seguindo esse pensamento para você entender como é que a gente chega lá em Hebreus 12, 5, verso 11.
Olha aí na sua Bíblia, a esse respeito, tenho muitas coisas para dizer. E ele disse, é difícil de explicar. E aí ele vai falar que muitos já deveriam ser mestres ensinando a palavra, mas ainda necessitam de que sejam ensinados a eles os princípios elementares da palavra de Deus, porque eles se tornaram tardios para ouvir. Está vendo essa sequência? Primeiro, negligência espiritual, depois insensibilidade, depois foi piorando e agora dureza de coração, o coração endureceu, já não consegue mais ouvir a palavra, já não tolera mais a correção. É como Paulo diz, nessa geração, irmãos, quantos que não conseguem mais ouvir a palavra? Paulo, escrevendo a Timóteo sobre isso, sabendo de uma geração, já na época de Paulo, de crentes que não queriam ouvir a palavra, ele faz um juramento solene no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz assim: Timóteo, eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos pela sua vinda e pela manifestação do seu reino. Pregue a palavra, insta em tempo e fora de tempo, quer dizer, quando está na moda fazer isso e quando não está na moda. Corrige, repreende, exorta. Como é difícil fazer isso com essa geração, irmãos. Essa geração que não tem vivido, de um modo geral, em santidade. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina. Aí ele diz, porque haverão tempos em que não suportarão ouvir a sã doutrina, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos, se incomodando com a verdade, e se entregarão a fábulas. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio, sê lúcido, suporta as aflições, cumpre o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. É interessante porque Paulo dá essa ênfase na palavra, mas esses irmãos de Hebreus se tornaram tardios para ouvir. Se fosse uma fábula, uma anedota, se fosse uma história, tudo bem, eu até escuto. Fábulas eu escuto, mas a palavra de Deus dava coceira nos ouvidos. E aí Paulo está ali registrando as últimas palavras dele. Ele continua dizendo: quanto a mim, o tempo da minha partida é chegado, mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei intacta a minha fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Chamo a sua atenção para o fato de que Paulo completou a carreira, que Paulo se manteve íntegro na palavra, mesmo em uma geração que não queria ouvir a palavra. Era simples demais a palavra para ser ouvida. A ênfase que Paulo dá a Timóteo é muito grande em relação a isso, irmãos. No capítulo 1, versículo 8, ele diz: Timóteo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, mas participa comigo em favor do evangelho, da palavra. Depois ele diz no capítulo 1, verso 12, 2 Timóteo 1,12, porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do evangelho. E no capítulo 1, verso 12, ele diz: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho,
porque eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Timóteo, ele vai dizer 16 vezes, prega o que convém à sã doutrina, prega com toda a autoridade. Ele até vai dizer, procura apresentar-te perante Deus como obreiro aprovado, e que não tem de que se envergonhar, e a razão é simples, é que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja santo, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se eu fosse falar aqui da ênfase que é dada nas Escrituras para o fato de que a santidade nos relacionamentos, ela vem através da verdade que traz liberdade nos relacionamentos. O apóstolo Paulo vai dar muita ênfase a essa questão. Jesus mesmo vai dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, mas os crentes aqui, queridos, eles não queriam ouvir a verdade, eles se tornaram tardios para ouvir. Eles eram só negligentes, desinteressados. Depois eles se tornaram insensíveis. Depois eles se tornaram tardios para ouvir, duros de coração. Mas eles foram piorando ainda mais e entraram no isolamento. Não deixemos de congregar, Hebreus 10 e 25, como é costume de alguns. Mas não deixou assim, teve um processo que foi se afastando da santidade, até que a gente vai chegar lá em Hebreus capítulo 12, quando o apóstolo vai dizer, segui a paz com todos e a santificação, porque a comunhão, querido, ninguém queria congregar, porque a comunhão expõe o orgulho, que muitas vezes o irmão quer esconder, e por isso prefere se afastar, prefere não se envolver, prefere não se relacionar, prefere não se comprometer, entende? E isso não é santidade. O santo se envolve, o santo participa, o santo cresce através dos conflitos e através dos atritos, até porque somos diferentes mesmos, e somos diferentes de propósito. Deus fez assim porque quis assim. Por fim vem o retrocesso. Hebreus termina dizendo no capítulo 10 e 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Hebreus 10 e 39, aliás, a partir do 35, se você ler, é maravilhoso como ele vai concluir esse capítulo. E ele vai dizer, nós não, nós somos daqueles que perseveram, nós não somos daqueles que retrocedem. O alerta de Hebreus é todo amoroso. A ideia de Hebreu é disciplina e preservação. E a conclusão aqui é muito interessante, ninguém perde liberdade de uma vez. Você perde por negligência, você perde por insensibilidade, você perde por dureza de coração, você perde por isolamento, tudo isso é o que Hebreus está dizendo. Você perde por causa dessas coisas e por isso Deus disciplina, não para humilhar você, mas para impedir que o pica-pau termine a obra que ele está lentamente fazendo na sua vida e afastando você da santidade. Ele disciplina não para punir, mas para restaurar a sua sensibilidade espiritual. Santidade nos relacionamentos é vigilância da alma, é revestir-se diariamente, é permitir que a paz arbitre, é arrancar a raiz antes que a árvore vire fruto.
porque só o santo, só o livre pode ser santo, e só o santo pode ser livre. Então, meu irmão, Deus não está hoje, talvez, te pedindo mais leitura bíblica. Talvez Ele esteja pedindo que você dê aquele telefonema e resolva aquele conflito com aquele irmão. Porque na oração do Pai Nosso está escrito: santificado seja o teu nome, no sentido de que eu possa, não é que você está pedindo para o nome de Deus ser mais santo do que é, mas é para que eu possa ser mais distinto, separado para Ele. E quando Ele vai dizer: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mas talvez a gente não para muito para pensar nisso, e a gente ignora. Talvez Ele não esteja te pedindo mais um jejum, talvez Ele esteja te pedindo um pedido de perdão. Talvez Ele não esteja pedindo que você cante mais alto na igreja, talvez Ele esteja só pedindo que você perdoe mais profundamente ao seu irmão. Porque é mais fácil cantar, é mais fácil orar, é mais fácil levantar a mão, é mais fácil, como dizia um amigo meu, falar em línguas, do que orar, do que perdoar, do que perdoar. Porque uma coisa que impede o perdão é o orgulho, que é um grande obstáculo para o perdão. Talvez Ele não esteja pedindo a você todas essas coisas, mas está pedindo para você perdoar mais profundamente. Porque santidade, já foi falado aqui, não é performance, é reconciliação. Santidade não é isolamento, santidade é restauração. Se existe alguma raiz crescendo aí dentro de você, arranque hoje mesmo. Se existe alguém que você precisa procurar, procure e resolva. Se existe orgulho sustentando o seu silêncio, quebre isso hoje. Porque negligência começa pequena, e Deus nos trouxe aqui esses dias, eu creio, para restaurar nossa sensibilidade espiritual. Peça a Deus para restaurar você. Diga: Senhor, devolve-nos a sensibilidade, porque nós queremos ser santos. Então, meus amados irmãos, já temos falado tanto sobre esse tema esses dias, mas eu queria que você levasse a sério essa simples reflexão. Santidade se mostra nos relacionamentos com as pessoas. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Feche seus olhos aí e faça a sua oração. Coloque-se diante de Deus. Como estão os seus relacionamentos? Será que você tem sido negligente? Converse com Deus sobre isso. Talvez que você tenha sido já insensível, já está numa fase lá na frente. Você não está nem aí se você está com ódio do irmão. Você continua seguindo a sua religiosidade. Talvez seu coração está duro para ouvir a palavra, especialmente quando ela vai de encontro a você, quando ela não preenche o seu ego, mas ela mata seu ego. Talvez você já está até se afastando da comunhão, da igreja. Talvez você diz: eu não quero mais me envolver, eu não quero mais participar. Só vamos saber se você é santo se você se relacionar com as pessoas